Então vamos lá. Meus queridos, hoje nós vamos começar uma aula nova, né? Agora nós vamos avançando para a gente chegar lá no Santíssimo. Então hoje nós vamos falar sobre a mesa da proposição. Finalmente nós finalizamos na aula passada o candelabro, né? E agora nós vamos para a mesa da proposição. Eu vou chamar a mesa da proposição de a mesa dourada, porque de fato ela era dourada. Então, essa mesa dourada, ela era carregada de pães da proposição e ela ficava posicionada, como eu já disse, em frente ao candelabro. O candelabro, ele ficava no sentido sul e a mesa, ela ficava no sentido norte. Isso que eu estou dizendo agora está escrito em Êxodo 40, 22 a 25. Agora, próximo à mesa, ali no chão, o que havia no chão próximo à mesa? Haviam cálices de ouro com vinho dentro. E aqui, é claro, quando eu estou falando de vinho, eu estou falando de suco puro da uva. O que esse quadro? A mesa no norte, com pães da proposição sobre ela, e o cálice de ouro, com o suco da uva dentro, o vinho dentro, próximo à mesa. O que ele lembrava? Bem, esse quadro, ele tem que nos lembrar o desejo do Criador desse companheirismo que ele quer ter conosco e essa hospitalidade ao compartilhar conosco como se fosse um jardim de suas delícias. Será que não é isso que Jesus quer dizer quando ele fala assim lá em Apocalipse: eu quero entrar na sua casa, eu quero cear com você e você comigo? Eu vejo nesse texto Apocalipse uma alusão claríssima à questão do santuário. Porque quando nós olhamos para o jardim, Deus espalhou. Se você olha, ele fala de toda a árvore que há no jardim, vocês podem comer. Então Deus espalha diante de Adão e Eva no jardim uma rica variedade de frutas, de grãos, de nozes, dos quais então eles podiam comer livremente. E a gente sabe da história. Havia apenas uma proibição, né? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está em Gênesis 2, 16 e 17. É interessante que ao longo da história, o comer e o beber muitas vezes foram usados pelo Senhor como uma base do seu pacto, frequentemente repetido com seus filhos e filhas, né? Deus usa muito a questão da alimentação, do beber e do comer. No entanto, já lá no Éden, o banquete que Deus colocou diante deles, o que aconteceu? O que eles fizeram com o banquete que Deus havia colocado ali? Eles desprezaram, abandonado foi. Eles escolheram o quê? O que os nossos pais escolheram? Eles escolheram a mesa do demônio. Quem diz isso? Quem diz isso é Paulo, em 1 Coríntios 10, 21. E o que acontece com os descendentes dos primeiros pais, que ao invés de escolherem a mesa farta, colocada diante deles por Deus, eles acabam escolhendo a mesa colocada pelo demônio? É que depois deles, depois de Adão e Eva, a maioria dos seus descendentes, que somos nós, foram gradualmente perdendo todo o desejo de participar da mesa do Senhor e foram se afastando, se afastando, se afastando da aliança, da comunhão, da aliança com Ele. No entanto, ao longo da história, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele continuamente encorajava os seus filhos, dizendo: comei o que é bom, e a vossa alma se deleite na gordura. Quando Isaías 55:2 escreve isso, ele está dizendo: voltai para a mesa, voltai para a mesa do Senhor. E nesses últimos dias, a hoste divina, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, eles continuam exortando os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Isso está em Lucas 14, 17. Quando nós olhamos para a cena daquela parábola das bodas, onde o rei convida: vinde, está tudo preparado. Está preparado desde quando?
desde a fundação do mundo. E aí ele promete que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar em sua casa. E de novo Deus usa a alimentação dizendo: eu vou comer uma ceia com você e você vai comer uma ceia comigo. Olha só, é para manter essa ideia que na mente do povo é que o Senhor, ele estende a sua mesa de comunhão com pão e com vinho no palácio do seu santuário. Então ele disse a Moisés, o que ele diz a ele? Farás uma mesa de madeira de acácia e a cobrirás de ouro puro. Isso está em Êxodo 25, 23, 24. O que nós vemos aqui mais uma vez? Nós vemos aqui, quem tem acompanhado as aulas do santuário comigo, vocês vão perceber que eu usei muito esse termo, a madeira, madeira, madeira das tábuas do santuário, a madeira dos postes, a madeira da vara de Arão, que nós falamos na aula passada. E agora, de novo, a madeira aparece aqui. E uma madeira unida ao ouro. E o que isso simboliza? A madeira unida ao ouro, ela está aqui para retratar que ele, o Senhor Jesus, é o único encarnado. Ou seja, a humanidade da madeira perecível, ela é abraçada pelo ouro do amor onipotente daquele que é divino. Então, a mesa, a madeira da mesa de acácia, coberta pelo ouro, ela representa a encarnação, a fragilidade da humanidade de Cristo, representada pela madeira, coberta pelo ouro da divindade. O que a divindade é para nós? Deus é amor. A definição de Deus é que Deus é amor. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Essa junção entre esses dois elementos, madeira e ouro, representa ali a encarnação. Outro aspecto importante da mesa era a altura dela. A gente tem que olhar, lembra que a gente está estudando aqui, nós estamos medindo o altar, o santuário. E medir o santuário é exatamente esquadrinhar, colocar em quadrinhos cada parte do santuário e olhar para dentro deles. E agora nós vamos ver que a altura da mesa era a mesma, era a mesma altura do altar de cobre e do próprio propiciatório de ouro. Você vai ver isso em Êxodo 27, 5, 25, 23. E o que isso quer dizer para nós? Na verdade, quando você pega a altura da mesa, ela precisa dizer duas verdades para nós aqui. Primeiro, que o sacrifício na corte, que é o pátio, é que, na verdade, que é o sacrifício, né? A verdade é que é o sacrifício na corte que eleva os verdadeiros adoradores à mesa da hospitalidade no lugar santo e ao trono da graça dentro do oráculo. Isso é muito importante. Ninguém. Gente, é preciso entender isso aqui. Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aonde está o Pai? Aonde está o Pai no santuário? O Pai está em dois lugares no santuário. Na verdade, ele está em todo o santuário. Mas, assim, há dois lugares especiais. Claro, ele está no candelabro? Tá. Como é que Deus está no candelabro? O Pai. O fogo. O fogo vem do altar. E quem acendeu o fogo do altar, ele veio do próprio Deus. Do próprio Pai, do próprio Deus. Outra coisa importante. O Pai está na mesa. Nós já vamos ver isso. E o Pai está no propiciatório. Ele está lá na Shekinah. Ele está lá na lei. Então, o que nós estamos vendo aqui? Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo, ninguém chega à mesa.
Opa, o que aconteceu aqui? Tem alguém com o microfone aberto? Não, não tem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que você não chega à mesa se você não passar pelo altar. Eu já falei isso. Não existe fogo no candelabro se o fogo não vier do altar. Azeite não produz fogo. Azeite mantém o fogo que vem do altar. Da mesma maneira, você não chega à mesa se não passar primeiro pelo sacrifício. É o sacrifício na corte que coloca os adoradores na condição de participar dessa mesa. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ouvir a proclamação de que o altar do Calvário é o fundamento da comunhão terrena na mesa e da glória celestial na Shekinah. É o que eu acabei de falar aqui agora. Então, nós não podemos olhar para a mesa, nós não podemos olhar para o candelabro, nós não podemos olhar para a Shekinah, sem que primeiro nós não olhamos para o sacrifício. O sacrifício é a garantia. O sacrifício é a condição para o pecador. Porque é no sacrifício que é feito o quê? É feita a justificação. Só pecador justificado pode encaminhar para a santificação. Não há santificação sem que primeiro haja justificação. Num processo de retroalimentação contínua. Outra coisa que nós vamos ver agora. Nós vamos ver agora que a mesa é uma perfeita representação do trono de Cristo. Como? Vamos analisar. Vamos ver a mesa. É óbvio, né? É uma mesa. Então, as quatro bordas da tampa, esta e as duas laterais, a parte de trás, da frente, as laterais, e são as quatro bordas, elas eram esculpidas com coroas. Então, por que uma coroa está ali? O que uma coroa está fazendo na mesa? Isso provavelmente, né? E provavelmente a mesma coisa aconteceu com as bordas inferiores daquelas partes que conectavam as pernas. Isso está em Êxodo 25, 24, 25 e Êxodo 37, 12. Então, ao redor do tampo da mesa, a cerca de 1 palmo, mais ou menos, de suas bordas, uma outra borda foi anexada. E ela tinha mais ou menos a altura de mais ou menos uns 20 centímetros, esculpidos, de novo, com uma coroa. Então, a coroa está nas bordas, a coroa está no tampo, a coroa está nas pernas. Era como se fosse uma cerca. Essa borda aqui em cima também, era como se fosse uma cerca para manter os pães no lugar enquanto Israel estava em marcha. Porque olha que interessante, a mesa, ela não era desmontada, ela era carregada, e carregada com os pães. Para que os pães não caíssem durante a marcha, vocês perceberam uma coisa? Coroas na borda da tampa da mesa, coroas nas tábuas abaixo da mesa, que ligava as pernas da mesa, e a coroa no topo das bordas que foram colocadas acima da mesa para conter os pães. O que isso quer dizer? Se as coroas estavam ali, e coroa é símbolo de realeza, então essa mesa também representa o trono do Salvador, com 3 coroas no lugar santo. E por que ela tem 3 coroas? Nas pernas, nas bordas e nas tampas e nas laterais que cercavam. É porque isso representa 3 aspectos do Senhor Jesus. A primeira coroa representa o fato de que ele é rei, a segunda coroa representa o fato de que ele é sacerdote, e a segunda coroa representa o fato de que ele era profeta. Então, essas 3 coroas, rei, sacerdote e profeta. E é esse Jesus que preside como o próprio pão em seu banquete no santuário celestial. Então, a mesa é o trono, as coroas representam ele. Olha que interessante. A mesa tem madeira e ouro, é ele. As 3 coroas, é ele representado como sacerdote,
como rei, como profeta. A mesa tem os pães também é ele, ou são ele. Então, quando Jesus ele conta a história, ele fala da festa, quando ele contou a parábola sobre os convidados e a maneira rude como eles rejeitaram os convites do rei, lá em Lucas 14, 15 a 24, era isto que ele estava tendo em mente. Ele estava dizendo: vocês, ao não irem para a minha festa, vocês estão rejeitando o próprio pão, o próprio alimento que será servido nessa festa. Portanto, essa refeição da aliança na mesa é parte do ministério contínuo de Cristo. O historiador Flávio Joséfos, que ele viu Tito pilhar o templo em Jerusalém, ele descreveu essa peça do imobiliário, ou seja, a mesa, da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: a mesa, isso é fala do próprio Flávio Joséfos. Literalmente ele escreveu isso. A mesa tinha pés também, ele fala, a mesa também tinha pés, a metade inferior das quais eram pés completos, semelhante aos que os dórios colocavam em suas camas. Ou seja, a mesa, ela tinha pé de verdade, mas as partes superiores em direção à mesa eram forjadas em forma de quadrado. Essas pernas lembravam as patas, irmãos, olha que coisa interessante. Essas pernas lembravam as patas traseiras de uma ovelha. Isso já, por si só, já vai sugerir que o cordeiro que carrega aquela mesa é o próprio Cristo. Então, não tem como você tirar Jesus dessa mesa. Os pés são de ovelha, as coroas estão ali, a madeira de acácia está ali, o ouro está ali, o pão está ali. Ou seja, ali está o cordeiro que carrega em seu próprio corpo o pão da vida. Quando você coloca pés de ovelha, ali os pés da mesa não eram pés de madeira quadradinho, eram pés de ovelha. Essa ovelha representa Cristo que carrega em si mesmo o pão da vida. Então, Cristo não é apenas o pão real que oferece essa festa de amor aos seus amigos. Ele é o pão e o vinho sobre a mesa. Outra coisa importante. Na mesa também haviam 4 anéis de ouro que foram fixados em cada lado do tampo da mesa. Para que você viu esses anéis de ouro? Para que varais pudessem passar nesses anéis quando a mesa precisava ser movida. Esse arranjo ali, ele permitia que a mesa fosse transportada sempre para frente. Então, sua mobilidade, ele revela o quê? Essa capacidade de mobilidade, essa graciosa preocupação de Deus, que é o seguinte: onde quer que ele levasse o seu povo, havia uma mesa posta para eles no deserto. Será que é isso que Davi tinha em mente quando ele escreveu no Salmo 23:5, quando ele diz assim, ele sentia alegria quando ele fala: preparas-me uma mesa e o meu cálice transborda? Percebe que nessa mesa do santuário havia pão e havia vinho. Então ele está dizendo: preparas-me. Ele não está dizendo você vai preparar. A mesa está sempre preparada. Cristo, ele foi oferecido de uma vez por todas como pão de alimento e o vinho como alimento para nós de forma permanente. A Bíblia diz, é ele que estende uma mesa no deserto. Ou seja, não há um momento sequer que a graça não foi nos estendida no deserto da vida. Não há um momento na sua e na minha vida pelo qual nós passemos, momentos bons ou momentos ruins, não há nenhum momento que a graça não foi estendida para nós numa mesa no deserto. Agora, uma questão importante que precisamos ver agora é a seguinte: qual era a posição no santuário? Qual era a posição da mesa?
E diz assim a Bíblia: o Senhor ordenou a Moisés que colocasse a mesa ao lado do tabernáculo para o norte. Isso está em Êxodo 40, 22. E este é um símbolo muito importante. Antes da criação, os lados do norte sinalizavam o lugar cobiçado por Lúcifer, em Isaías 14, 13. Então, século após séculos, os adversários de Israel, dirigidos por Satanás, eles sempre invadiram a terra prometida pelo norte. Jeremias 1, 13 a 15 fala isso, 4, 6, 6, 11, 46, 20, 47, 2, 50, verso 3. Os inimigos de Israel sempre vinham pelo norte. Davi percebeu a importância desse local em sua observação de que a mesa de Deus foi servida para ele na presença de quem? Na presença dos seus inimigos. Por quê? Porque ele enfrentava os antagonistas de Israel a partir do norte do tabernáculo. Portanto, a posição da mesa nos lados do norte, com essa refeição da aliança, retrata a confiança do nosso Salvador no seu poder para defender seu povo e supri-lo em todas as suas emergências. A mesa no norte é uma garantia de que Deus nos defenderá. É uma garantia de que Ele supre todas as nossas necessidades. É uma garantia de que Ele é o governador do cosmo e não há absolutamente nada no cosmo que não passe pelo seu olhar. Quando a Bíblia diz que não há um cabelo da vossa cabeça que caia, que ele não perceba, que não há um pássaro, que não caia uma folha, uma flor que ele não note, sabe o que está querendo dizer aqui? Que a gente, quando é interessante que Jesus fala assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quando ele fala, quando Pedro escreve, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades ou inquietudes, porque ele tem cuidado de vós. Por que a gente se preocupa tanto? Como se a gente tivesse domínio sobre tudo, quando na verdade ele tem domínio sobre o cosmo. Ele está no cosmo e fora do cosmo. E não há nada que aconteça nesse cosmo que ele não saiba. Não há um espaço, não há uma unha de espaço que ele não ocupe. Não há nada que aconteça nesse universo, não é no nosso mundo, no cosmo, que ele não tenha ciência. Não há absolutamente nada na sua vida que ele não saiba. Que ele não saiba. E agora nós vamos aprofundar uma coisa aqui que é muito importante para você. Deus não só te defende, ele te supre de todas as suas necessidades, em todas as suas emergências. Isso está no santuário. Por isso que o vinho está ali. Por isso que o pão está ali. Por isso que ela está no norte. Ali é a presença do santo, do divino. E há um detalhe muito importante que a gente precisa falar aqui agora. No dicionário Webster, a palavra Senhor, ela é derivada da raiz saxônica, que significa, guardem isso aqui, eu vou falar bem devagarinho, porque isso aqui é muito lindo em relação ao estudo da mesa dos pães. A raiz saxônica ali para Senhor significa, sabe o quê? Guardião do pão. Enquanto senhora, quando você pega a palavra Senhor, da raiz saxônica, significa guardião do pão. Enquanto senhora, ela brota de uma raiz sugerindo a amassadeira do pão. Então, senhor é o guardião do pão e senhora é aquela que amassa o pão. Então, você percebe com que cuidado o Senhor do pão preservou o pão da vida, quão generosamente ele proveu esse pão para almas famintas através dos tempos. Tanto que Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, o pão da vida nasceu em Belém. E o que significa Belém? A casa do pão. E nasceu de quem?
E nasceu de quem? De uma senhora de Nazaré, chamada Maria, a amassadeira do pão. Portanto, se Senhor significa o guardião do pão, e senhora significa a amassadeira do pão, então em Belém há um encontro do Senhor do pão com a amassadeira do pão, para que juntos pudessem produzir o pão da vida que alimenta o mundo. E desde é interessante que o útero de Maria foi a forma onde o pão foi amassado. E ali ele cresceu e ele sai do forno. Aquele bebê servido ali em Belém, aquele bebê que nasce do forno, do útero de Maria, a amassadeira do pão, a senhora, a mulher. E aí você pode olhar lá para Apocalipse 12 e ver aquela mulher que estava para dar à luz. Maria ali é o símbolo da igreja. Ali a gente pode olhar para Maria e Maria ali também ser o símbolo da igreja. E quando esse pão é entregue ao mundo, que é Cristo, que é o bebê, você vai perceber então que desde o nascimento os seus adversários o atacam. Os pagãos se enfureceram, descarregam sobre ele todo o seu ódio durante toda a sua vida. E por fim, o grão do trigo permitiu ser morto e sepultado para prover a si mesmo como o pão da vida para o mundo faminto. Então, o nosso Senhor, ele não é apenas o guardião do pão, ele é o próprio Senhor do pão. E nos dias de hoje, também não é diferente. O pão é atacado todos os dias pela ciência, pelos pagãos, pela alta crítica, que duvida dessa palavra que nós lemos, que é a Bíblia. A Bíblia, quando a gente fala que a Bíblia é o pão, não, a Bíblia não é o pão, ela, no sentido, ela é, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, né? A alta crítica diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A gente diz não, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra é Cristo. Então, aquele papel, quando eu estou falando que a Bíblia não é o pão, é óbvio, eu estou dizendo o papel, o físico, tá? Aqui, ó, se eu pegar um papel, ó, imagina que a Bíblia é um papel. Isso aqui não é pão, isso aqui é papel. O que é pão? Pão é o que está escrito nesse papel. Porque o que está escrito fala dele. Então, nesse sentido, né, é que a Bíblia, porque quando a Bíblia não está escrita, ela é só um papel. Mas quando ela recebe aquela escrita é pão. Porque aquela escrita, ela fala do pão. Então, é o próprio pão. Então, é um ataque, o tempo todo é um ataque ao pão. Tanto que essa alta crítica, ela duvida da sua inerrância e da sua inspiração divina. Esse pão é atacado pela própria cristandade que o deturpa. Sabe quando a pessoa pega um texto da Bíblia para justificar sua teologia equivocada, para justificar os seus erros, seus pecados, suas faltas?
Você está atacando o pão. Quando o cristão ele não vive o que está escrito no papel, porque aquela letra não vivida é uma letra morta. A letra que está na palavra, ela precisa ser quantificada, ela precisa ser expressada. Deus precisa de elementos humanos para transformar, que se alimentou do pão, para dizer para o mundo da beleza no seu comportamento, na sua vida, da beleza e da vida que há nesse pão. Quantas vezes nós, como cristãos, não acolhemos em nossa vida os princípios do pão da palavra? Sabe como a gente se apropria do pão? Não é pela leitura da palavra apenas. Eu vou dar um exemplo. Como é que nós comemos a carne? Sabe, Jesus fala: se vocês não comerem desse pão, que é a minha carne, como é que a gente come? Alguém diz, lendo a palavra de Deus. Não, você não come, o diabo lê também. O diabo lê, o diabo decora. É bem provável que ele saiba essa Bíblia de cor, mais do que nós. Sabe quando a gente se apropria da palavra? É quando, por exemplo, imagina que você está lendo aquela história E, aliás, eu penso sempre, né? É por isso que as histórias estão ali. Porque as histórias nos remetem a um processo de imaginação, de lembranças, de recordações, porque as histórias, elas mexem com as nossas emoções. E do ponto de vista, aliás, Esquerdo, quando fala sobre a formação das memórias, Esquerdo era um cientista argentino, que até faleceu recentemente. Ele escreve exatamente um livro sobre memória, como é que a memória é formada, né? E é interessante que quando a gente pensa em memória, o que que a gente registra em nossa memória? Não são exatamente dados, não ficam dados ali gravados como ficam gravados na memória de um computador. Nós gravamos sentimentos, emoções, vivências, experiências. Então, quando você lê a história de Abraão, quando você lê, por exemplo, a história de Jó, ou melhor, de Ló, ali em Sodoma, aí você vai lendo assim: e Ló armou as suas tendas próximo a Sodoma. Peraí, ele armou suas tendas próximo a Sodoma. Mas a pergunta é, por que que quando os anjos foram lá tirar Ló de lá, Ló já não estava próximo de Sodoma, Ló estava em Sodoma. Então, nesse momento, você pode se perguntar assim: é a hora? Então, é assim que você estuda a Bíblia para você. É assim que você começa a comer a carne. Sabe como? Que é o pão, comendo a carne de Cristo, que é o pão da vida, que é a sua palavra. E você começar a falar assim: peraí, Ló armou suas tendas próximo a Sodoma. Pouco tempo depois, ele já não estava mais em Sodoma. Desculpa, segundo, ele já não morava mais numa tenda. Ele já não estava próximo em Sodoma. Ele comprou uma casa em Sodoma. Ele construiu uma casa em Sodoma. Ele se mudou para Sodoma. Ele viveu em Sodoma. Será que eles não perceberam o que acontecia em Sodoma? Será que eles não notaram a maldade, a prostituição, a lascívia, a homossexualidade, a corrupção que havia em Sodoma? Não, notaram. Eles viram, mas eles ignoraram. Eles não consideraram isso. Por quê? Porque o desejo deles, a vontade deles, o coração deles os enganou. Você pode imaginar
o discurso dos filhos e das filhas de Ló, o discurso da mulher de Ló, justificando a aproximação, e foram se aproximando. Vamos armar mais perto? Por que que a padaria fica muito longe? Sabe, o seu mercado é longe, a gente precisa estar ali, nossos meninos, as nossas meninas precisam ir para a escola. Eles foram usando todos os argumentos que eles poderiam usar para justificar a presença deles naquele lugar do demônio. E aí, quando você começa a estudar a Bíblia dessa forma, e aí você começa a dizer o seguinte: Senhor, será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Quais são as justificativas que eu tenho dado para permanecer onde eu estou hoje? Quais são as justificativas que eu tenho dado para justificar o meu pecado, para justificar o meu comportamento, para justificar as minhas atitudes? Será que eu não estou fazendo do mesmo jeito que fazia a mulher de Ló, que foi convencendo esse homem a se aproximar cada vez mais até o ponto de que eles chegaram em Sodoma? Quando aquela família chegou em Sodoma, o seu coração já era de Sodoma. O processo de sodomização da família de Ló começou quando ele levantou a vista e viu. Ali começou o processo de sodomização deles. E a mulher de Ló teve um papel fundamental nesse processo. Quando a gente fala de comer a palavra, é exatamente isso. É trazer as histórias, os textos ali escritos para a minha vida. E aí, gritar e clamar, como disse Davi: Senhor, sonda-me. Sabe por que que ele diz sonda-me? Ele diz isso porque 95% da nossa mente, eu quero dizer isso para você hoje, em nome de Jesus, 95% da minha mente, da sua mente, é território completamente desconhecido. O que a gente sabe sobre nós, 5%. E o que que a gente faz com o que não sabe? A gente joga para esse território desconhecido. Então, o que você sabe sobre você é tão pouco. O que que é tomada de consciência? Sabe o que que é tomada de consciência? Tomada de consciência é a apropriação desse território desconhecido que é o inconsciente. E o que que é o inconsciente? Ah, o inconsciente são memórias? Podem ser. Porque se eu te perguntar assim, se alguém me perguntar quem é você, eu lhe diria, eu sou minhas memórias. Mas quais memórias? Memórias que eu sei, mas e aquelas que eu não sei? Ah, tem alguma memória que eu não sei? Tem, 95%. Sabe o que que Davi está dizendo quando ele diz, Senhor, sonda-me e me conhece? Vê se há em mim algum motivo mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que que Davi está dizendo? Davi está dizendo o seguinte, Senhor, sonda as minhas intenções. Irmãos, amigos e amigas, se nós fôssemos honestos conosco e com Deus, e junto com a palavra e o Espírito Santo e Deus, analisássemos as nossas verdadeiras intenções, nós teríamos pavor de nós mesmos. Pavor de nós mesmos. E uma irmã escreveu aqui, né?
A mulher de Ló viu tanta coisa. Viu anjos, viu Deus falando, viu Deus falando com Abraão ali. Viu tudo. E nem assim ela se converteu. Portanto, a gente precisa trazer os princípios do pão da palavra para a nossa vida. Agora, como esse pão era exposto na mesa? Jeová, o Senhor Deus, exigia que o sacerdote dispusesse o pão sobre a sua mesa. Então, o pão ele foi preparado de tal forma que parecia estar alinhado para uma batalha. Ele é organizado em pilhas, um em frente ao outro. Ou seja, havia uma pilha aqui de 6 pães e havia uma pilha aqui de 6 pães. Ou seja, o pai e o filho no mesmo trono, oferecendo alimento para o seu povo. Da mesma forma como o pão da proposição, a igreja deveria exibir o desígnio bem coordenado do Senhor. A igreja, ela deveria ser o teatro da salvação. 1 Coríntios 4:9. O Senhor, o Salvador explicou que o pão vivo é a sua carne que ele daria pela vida ao mundo. O pão da proposição, em Levíticos 24, 5-9, representava seu estilo de vida como o pão da vida, que deve ser absorvido pelos seus discípulos. Agora, Satanás também tem seu pão. Ah, ele tem? Claro que ele tem. Todo dia ele atrai com deleites delicados. Mas aqueles que comem do pão que o diabo oferece, eles comem para morrer. O eu se alimenta de si mesmo. E quando o eu alimenta de si mesmo, ninguém jamais obtém refrigério de uma mesa arruinada. Todos os dias. Já parou para pensar nisso? Todos os dias. Milhares de pessoas se dirigem a alguma padaria para comprar o precioso pão. Você já parou para pensar o caminho que foi feito para que o pão estivesse ali na tua frente, quente e fresco? Do que é feito o pão? O pão, ele é feito do grão que cresce em uma terra amaldiçoada pelo pecado. Ele é amolecido pelas lágrimas do agricultor e cultivado pelo seu suor. Ali, o semeador, ele lança o trigo escondido na escuridão do solo. Ali ele brota do solo. Enquanto o agricultor dorme, na esperança que ele nasça. Sim, é claro, existem esforços humanos. O agricultor tem que jogar o trigo no chão. Ele tem que rasgar a terra em sulcos e ali depositar o grão. E é tudo que ele pode fazer. Ele precisa, sim, do apoio das bênçãos celestiais. Sol para aquecer o coração da semente. Chuva para abrandar sua alma. Só então crescerá em vida mais abundante. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E falando de si mesmo, Cristo revela: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A morte é o prelúdio da vida. Jesus também viveu 30 anos oculto no terreno notório de Nazaré. A aldeia, que no hebraico quer dizer rebento ou ramo. Os homens perguntavam no tempo de Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No entanto, o santo menino Jesus cresceu em seus confins sórdidos como uma planta terra. Então, mãos humanas o mataram e o enterraram na escuridão. 3 dias depois ele brota, o pão de trigo de Deus, as primícias do suco dessa terra. E ele hoje adverte: se não comerdes da carne do Filho Homem, não tereis vida em vós mesmos. Em João 6,53. A palavra encarnada, ela incorpora o seu poder
em uma palavra inspirada, a sua palavra. E à medida, eu já disse isso, mas eu quero refrisar isso, à medida que você lê e aceita seus princípios, você fala assim: como é que eu transformo o Salvador que eu aceitei lá no altar? Como é que eu transformo ele em meu Senhor na mesa? Eu transformo o Salvador Jesus no meu Senhor, no meu dono, quando eu aceito os princípios que ele adotou para reger a vida dele. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: que os princípios de Cristo são os meus princípios. Princípios estes que regem a minha conduta. Então, toda conduta, quer você queira, quer não queira, são regidos por princípios, ou de Cristo, ou seus, ou do diabo. Quais princípios têm regido a minha vida e a sua vida? O que que são princípios? Princípios não são valores. Valor é uma coisa diferente. A palavra valor já diz. Valor pressupõe uma coisa que tem preço. Por isso que você valora. Valor pressupõe que algo foi avaliado. Portanto, você pode ter erros de avaliação, erros de percepção. É por isso que os valores podem mudar. O que é valor para a sociedade ontem pode não ser valor para a sociedade hoje. Agora, os princípios é aquele que principia, é o começo, é a origem. Os princípios são eternos. Sabe o que que eu vejo hoje muito comum no meio de nós cristãos? Eu vejo uma confusão danada. Danada é porque produz dano, né? Uma confusão de dano, onde tem uma casta de cristãos que estão confundindo valores com princípios. Os princípios são marcos que não deveriam ser removidos. Valores podem mudar, os princípios não. Os princípios não. Portanto, como é que eu aceito Cristo como meu Salvador, meu Senhor? Quando eu aplico os princípios que regiam a conduta dele na minha vida. E é dessa maneira que a vida dele se torna a minha vida. Para produzir o pão sagrado, não era qualquer trigo, sabia? Está em Levítico 24, 5. Era o melhor trigo. O melhor trigo. E esse grão do qual vinha o pão, ele era colhido com foice, a foice colhia. Depois era debulhado com mangal. O que era um mangal? Era um pedaço de pau, era um porrete. E depois ele era peneirado pelo vento. E após isso,
Ele era moído entre duas mós, uma mó aqui, outra mó aqui. E ali no meio ele era moído, aquela mó ia girando. E o trigo ia moído. Vamos pensar um pouco. Não foi exatamente assim que Jesus foi tratado? As foices da inveja, do ódio, o ceifaram da terra. Porretes de negação, de escárnios, de murros, de pancadas, machucaram seus ossos. Os vendavais do fanatismo, do preconceito, espalharam a palha do escárnio e do ridículo em torno dos seus mais santos motivos e propósitos. Mas através da sua agonia, o vento do Espírito peneirou o seu caráter. Pedras de moinho de rejeição esmagaram sua alma, e o mal encarnado o peneirou com dedos em garra, como farinha é sacudida em uma peneira. Até nós estivéssemos ali, talvez gritaríamos: crucifique-o! A Bíblia diz que pelas coisas que ele padeceu, ele aprendeu a obediência. Em Hebreus 50. Ele foi ferido e afligido, já dizia Isaías 53, 3 e 5. E porque ele suportou as provações da humanidade ao máximo, o pão vivo é capaz de sustentar ao máximo. O Senhor então ordena ao sacerdote que ele tome apenas a farinha fina. Está em Levíticos 24, 5. Como é que eles conseguiam essa farinha fina? O trigo, então, era moído e ele era peneirado em 11 peneiras, até ser reduzido a 1/3 de sua massa original. Sabe por que isso era feito assim? Porque em Cristo não há falha, não há uma casca inútil, não há uma porção desigual. Sua vida é uma perfeição. Eu vou usar uma redundância aqui agora, porque a palavra detalhe é francesa e quer dizer mínimo, mas eu vou usar uma redundância nos mínimos detalhes. Diz a Bíblia que quando criança, ele crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Isso está em Lucas 2:52. Em sua maturidade, o pagão Pilatos exclama, maravilhado: Eis o homem! E na conclusão do seu ministério, o juiz romano, ele foi forçado a admitir: não acho nesse homem falta alguma. Esse juiz chamado Pilatos, que estava acostumado a julgar gente de tudo quanto é tipo, que olhava para o sujeito e falava: esse aqui é um canalha, esse aqui com certeza, isso aqui roubou, isso aqui matou, isso aqui é um corrupto, olha a cara dele. Quando o crivo do juiz, que estava acostumado a fazer isso, olhou para Cristo, ele falou assim: eu não acho falha nele. Eu não acho nenhuma falta nele. Ali estava o cordeiro sendo exposto em praça pública. Nós vamos estudar isso mais à frente. Exposto em praça pública para ser examinado. Ali não estava só o olhar de Pilatos, ali estava o olhar de toda a multidão e ninguém podia ver falta nele. Quando eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Como é que você pode gritar crucifica-o para quem não tem falta? Eu só chego a uma conclusão.
que quando aquela turba grita, crucificam, eles estavam falando deles, não de Cristo. Eles projetavam, e aqui eu falo como psicólogo agora, eles projetavam o pior deles na pessoa dele, de Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si. Percebe a palavra? Ele tomou. Tomar é um ato voluntário. Ele vai lá, ele vê aquele monte de dor, aquele monte de pecado do mundo inteiro. E como quem pega uma saca de café, de arroz, de feijão, ele pega isso e fala: me dá isso aqui. Me dá. Eu vou pegar isso aqui para mim. Porque eles não conseguem carregar mais isso. É por isso que ele chora. Quando vê ali a morte de Lázaro, e ele vê aquele monte de gente sofrendo, ele chora. Ele chora porque não foi isso que ele desenhou para nós. Aliás, até os demônios reconheceram nele como filho de Deus. Em Mateus 8:29 isso acontece. Enquanto Jesus saía do cenáculo para morrer, Satanás então espreitava nas sombras para emboscá-lo. Mas o Salvador expôs sua presença. Ele disse: aproxima-se o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Nem mesmo Satanás conseguiu encontrar um defeito na farinha celestial. E foi desta farinha que o pão celestial foi feito. Agora, não era somente o trigo que era usado na preparação do pão. Não. Havia o azeite também, que era adicionado na massa. Havia o azeite no candelabro, mas também havia azeite na massa do pão. Eu já disse de onde vinha, né? Da azeitona. O óleo da azeitona é o mais frequentemente mencionado nas Escrituras. Os rabinos escreveram que todas as ofertas de farinha exigiam três atos na colocação do óleo. Primeiro, derramar o óleo na vasilha, misturar a farinha no óleo, e aí colocar novamente o óleo na vasilha antes de ficarem prontos. O óleo, isso aqui é lindo. Por que ele vai parar ali no pão? É porque o óleo é um emblema do ministério calmante, curador e iluminador do espírito. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o pão da vida, ele não só alimenta, ele cura, ele acalma, ele ilumina. Quando você se alimenta da palavra, é um calmante. Isso é provado pela ciência. Quando você estuda a palavra, você produz certas substâncias calmantes, como serotonina, dopamina, ocitocina. Então ele acalma. A palavra de Deus então cura. Cura o quê? Traumas, cura angústia, cura incerteza, cura emoções feridas. E ela ilumina, ilumina o quê? Ilumina a mente no sentido de clarear, abrir a mente, estender a mente, ampliar a compreensão de um texto, de uma visão. Quanto nós perdemos quando nós ignoramos o alimento?
que é tão completo. Além disso, o pão da vida é 3 vezes ungido. Olha que interessante. Ele transborda com o óleo da alegria, porque ele vive com uma vida cheia do Espírito. Isso está em Salmo 45:7, Hebreus 1:9. O óleo da influência do Espírito amacia e suaviza. Agora, como toque final, a antiga, isso aqui é muito importante, eu já vou encerrar a nossa aula de hoje e vamos finalizar a mesa na próxima aula. Geralmente é uma ou duas aulas para um tema. Agora, como toque final, o que o pão exigia? Exigia uma rubrica, uma assinatura. Como é que era feita essa assinatura? Ritual, ela exigia que o sacerdote mergulhasse o dedo no óleo e marcasse cada pão da proposição não cozido com uma cruz, com a letra X. A cruz no azeite prefigurava que Jesus se ofereceria. Olha que interessante. O sacerdote deveria marcar cada pão com uma cruz. Então, havia um outro elemento. O sal também era adicionado. Para quê? Para dar sabor e para preservar. O sabor do sal representa a graça divina. Todos os esforços, portanto, foram feitos para promover a verdade, mas isso é de pouco valor, a menos que o Espírito de Deus os acompanhe. Agora, o sal também significa que somente a justiça de Cristo poderia tornar o serviço aceitável a Deus. E o fermento? E o fermento? Nenhum fermento era permitido nos pães da proposição, como Levíticos 2:4, 11, 10 e 12. Esses pães sem fermento qualificavam-se como uma oferta de refeição para ser comida pelo sacerdote. A ausência de fermento deixa claro que nenhuma influência estranha, nenhuma força corruptora, nenhum princípio exterior trabalhou na mente do nosso Salvador. O pão asmo de Deus é perfeito e não contaminado. Cristo não foi contaminado pelo pecado, mas também não foi contaminado pela cultura da época. Cristo não se deixou contaminar pelos vieses políticos, religiosos, de sistema nenhum. Cristo não foi contaminado pela direita, nem pela esquerda, nem por Lula, nem por Bolsonaro, nem por ninguém. Cristo não se deixou contaminar pelas novelas da Globo, pelos filmes da Netflix, ou pelos vídeos do Instagram, ou pelos vídeos do YouTube, ou pelo pregador A, ou pelo pregador B, ou pelo professor A, ou pelo professor B, ou pelo pastor A, ou pelo pastor B, como muitas vezes acontece entre nós. Ah, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu gosto da estrutura daquele, eu gosto daquele pregador, eu gosto daquele isso, eu gosto daquele. Cristo não se deixou contaminar por nada. A única coisa que contaminou, entre aspas, a mente de Cristo foi a palavra de Deus. Só. E mais nada. E quando você escuta Paulo, o que Paulo diz? Eu não quis saber outra coisa entre vós a não ser Cristo e este o crucificado. O que a gente anda querendo saber entre nós? Eu quero saber da última notícia da Globo, do UOL, eu quero saber como é que anda o julgamento do Bolsonaro, eu quero saber como é que anda a economia, eu quero saber como anda o dólar, eu quero saber como anda. Cristo não queria saber de nada disso. A única coisa que contaminou a mente de Cristo foi a palavra de Deus. E aí Paulo nos dá um recadinho. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando todos os ingredientes foram preparados e misturados, aí começava o processo de amassar o pão. Você quer saber como era esse processo? Como ele acontecia?
Por que ele acontecia? Bem, isso você vai ter que saber na próxima aula. Nós vamos parar por aqui, esperando que até agora essa aula sobre o pão ela tenha provocado arrepios na tua alma. Eu espero que essa aula sobre o pão, sobre a mesa, ela tenha feito você chegar mais perto do pão da vida. Eu espero que essa aula sobre a mesa e o pão da proposição tenha feito você entender que nós precisamos urgente colocar os princípios da palavra regendo as nossas condutas. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos prepare para essa transformação profunda que só o pão pode nos proporcionar. A próxima aula vai ser linda. Eu espero você lá. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por aprendermos tanto sobre o Senhor nessas aulas. Obrigado porque o Senhor deixou isso para nós. E eu oro, Deus, para que muitas pessoas possam vir a aprender sobre essa beleza que o santuário nos oferece. Dá-nos desse pão. Nós clamamos como os discípulos, dá-nos deste pão, porque temos fome. Fome e sede de justiça. Abençoe cada um que esteve comigo aqui e cada um que vai ouvir e ver no futuro. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, eu vou daqui a pouco abrir aí o- a live para que você possa mandar sua mensagem. Opa, aqui, mandar sua mensagem. Tenham todos um feliz dia. Hoje eu prego aqui no interior de Minas. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo encontro, sábado que vem, se Deus assim nos permitir.